Henker que vive duas vezes. Capítulo 768 Fragmento de Li, 2. A partir desse momento, Yon-Woo começou a viajar para vários universos e planetas. Ei, não estou alucinando, certo? Isso é realmente chuva? Está chovendo, está chovendo. Obrigado, obrigado. A chuva vai nos livrar desta fome e nossos reservatórios ficarão cheios de água. Veremos campos de ouro mais uma vez. É obra de Deus. Deus ouviu nossos desejos. Soulstones existiam em várias formas. Em alguns lugares, uma Soulstone foi simplesmente enterrada em uma formação rochosa subterrânea. Mas só isso teve um enorme efeito adverso no planeta e nos seus habitantes. Perturbou a circulação da atmosfera e plantou energia perturbadora em todos os estratos, o que impediu o crescimento adequado das culturas. Como resultado, as colheitas dos habitantes não cresceram adequadamente durante mais de uma década. Não choveu e apenas o sol quente continuou a brilhar. Devido a isso, muitas plantas e animais não conseguiram sobreviver à fome e morreram. Os humanos no planeta mal conseguiram sobreviver comendo as raízes remanescentes de plantas moribundas e a casca das árvores e, quando isso não foi suficiente, recorreram ao canibalismo. As cenas de céus azuis e terras verde-douradas rapidamente ficaram avermelhadas, céus escaldantes com terras secas e desérticas. No entanto, no momento em que Yon-Woo coletou a problemática Pedra da Alma, o planeta choveu torrentes de chuva como se quisesse lavar todas as suas feridas passadas. Coisas que foram adiadas e adiadas por mais de uma década encontraram novamente o seu lugar. Os animais saltaram de suas cavernas e abriram a boca para o céu, e as sementes que estavam adormecidas há muito tempo no subsolo começaram a germinar e ganhar vida. Todos os humanos começaram a chorar e cantaram sobre a grandeza de Deus. Toda a divindade derivada desse influxo de fé foi canalizada para Yon-Woo. A nevasca parou. Fogo, venha e traga o fogo. Finalmente, aquele tsunami infernal aparentemente interminável acabou. Quem sobreviveu? Existem outros sobreviventes? Deus respondeu ao nosso chamado? Em outro lugar, uma terrível era glacial ocorreu após o súbito aparecimento da Pedra da Alma no planeta. A súbita era glacial dificultou o desenvolvimento adequado da civilização. Por isso, assim que a era glacial foi levantada e o mar, que estava furioso incessantemente, acalmou silenciosamente, o desenvolvimento da civilização retomou o seu curso. Um monstro quer outro sacrifício humano? Bobagem, quanto tempo teremos para sacrificar as jovens da nossa aldeia? Ah, Deus, por favor, salve-nos. Minha filha, uma vida e um destino tão lamentáveis. Ei, um monstro. O que é? Aquele monstro terrível está morto. O que? Toda glória ao Deus, afinal, existe um Deus misericordioso. Em alguns lugares, animais selvagens comeram acidentalmente as Soulstones, transformando-as em monstros terríveis. Com base em sua estrutura espiritual pobre, os seres tentaram substituir a falta de sua própria estrutura espiritual comendo humanos diretamente. Isto fez com que os seres terríveis impedissem o desenvolvimento da civilização em cada planeta. Depois que esses monstros e outras barreiras foram eliminados de cada um dos planetas, uma história completamente diferente começou a se desenrolar. À medida que os desejos e ambições reprimidos explodiram de uma só vez, novos desenvolvimentos começaram a ocorrer. Naturalmente, a fé de todos foi dada a um Deus desconhecido que apareceu de repente, salvando-os sem dizer uma palavra, e partiu de repente. Ah, meu Deus! Salve-nos! Claro, também houve casos em que não havia Soulstones no local onde Yon-Woo chegou. Alguém já o havia recuperado ou os efeitos de uma Pedra da Alma estavam sendo aplicados ao local por alguma outra rota. No entanto, por onde quer que Yon-Woo passasse, aplausos e elogios seguiam-se. É claro que a nova quantidade de fé que ele recebeu desses novos crentes foi muito pequena comparada à fé que Yon-Woo recebeu de suas fontes originais. Yon-Woo foi quem derrubou a torre, o deus principal do Olimpo, e o ego alternativo do Rei Negro. A fé que ele recebeu de seres transcendentais que o conheciam era enorme, e a fé que foi fervorosamente enviada pelos deuses do Olimpo e pelos deuses do outro mundo era tão vasta que mesmo a soma de toda a fé dessas criaturas recém-adquiridas não poderia ser comparada. Estranhamente, porém, Yon-Woo gostou bastante desta nova fonte de fé. A fé tinha uma natureza fresca e pura e era muito diferente da fé que ele já havia recebido antes. Este é o planeta, disse Turudo. Yon-Woo ficou na beira do penhasco mais alto do planeta e olhou para a superfície do planeta. O céu estava pintado de preto e a terra era vermelha. Milhares de humanos podiam ser vistos caminhando na superfície. Todos eles se tornaram monstros terríveis que não estavam vivos nem mortos. Eles eram mortos-vivos. Era um tipo de monstro que Yon-Woo tinha visto inúmeras vezes na torre, e os métodos de lidar com os seres e suas táticas de luta eram amplamente conhecidos. No entanto, os métodos de lidar com os mortos-vivos eram eficazes até certo nível, mas quando os mortos-vivos ultrapassavam um certo número, a história era diferente. A taxa de infecção dos mortos-vivos era alta. Eles poderiam se multiplicar em números com rapidez e facilmente alterar o equilíbrio natural. Assim, sempre que o número de mortos-vivos começasse a se espalhar, as áreas circundantes ficariam em mau estado e tenderiam a se tornar terrenos baldios. Desturudo foi um exemplo disso. Era um planeta cheio de uma aura de morte. Yon-Woo ficou com bastante medo de estar naquela área.
A qualidade é ruim. Desde que Yon-woo se tornou uma existência conceitual da morte, ele foi facilmente capaz de discernir as diferenças qualitativas da morte. Este lugar era um lugar bastante desagradável para ele, então ele pretendia limpá-lo rapidamente. Yon-woo apontou o dedo e bateu levemente no centro da superfície do planeta. Rumo, com uma faísca brilhante, ocorreu uma explosão. A reação em cadeia da explosão se espalhou pela superfície do planeta de uma só vez. Tudo aconteceu num piscar de olhos. O estranho é que as violentas explosões, acompanhadas de tremores secundários e de calor, passaram pela superfície, mas afetaram apenas os locais onde a morte se apoderou. Grito, grito, sem saber o que estava acontecendo, os mortos-vivos foram instantaneamente incinerados e se transformaram em partículas de cinzas. Foi uma extinção rápida que não deu tempo para os mortos-vivos lutarem ou se contorcerem de dor. Ei, o que está acontecendo? Todos os mortos-vivos desapareceram? Castigo de Deus. Um Deus estabeleceu seu castigo. Yon-woo abriu os braços ao ouvir vozes cheias de esperança, algo a que estava se acostumando. Então, algo foi puxado do meio do local onde os mortos-vivos haviam se reunido anteriormente. O objeto pousou silenciosamente na palma da mão de Yon-woo. Você adquiriu a Pedra da Alma, Ira, Ira. Soulstone, Superbia Gula Luxuria Assedia Envidia. Reage fortemente com Soulstone, Ira, Raf. A espada devoradora de espíritos de Hades está tentando devorar a força a Pedra da Alma, Ira, Ira. Pedra da Alma, Ira, Ira, resiste fortemente. Soulstone, Superbia Gula Luxuria Assedia Envidia. Esmaga Soulstone, resistência de Ira, Raf. Hades, Spirit Eating Sword, tenta devorar. As Soulstones se fundiram em uma só. 6 pedras do pecado foram reunidas. Se você absorver a pedra do pecado restante, uma pedra do pecado completa será criada. A pedra filosofal tornou-se mais completa. Yon-woo podia sentir a pedra filosofal ressoando e endurecendo em seu peito. Foi uma reação que ocorreu ao absorver a energia de uma nova pedra da alma. No entanto, a mudança que Yon-woo sentiu não foi tão grande como quando ele adquiriu pela primeira vez a pedra de Superbia ou a pedra de Gula. Não importa quão grande fosse uma pedra da alma, cada pedra da alma adicional era como a água do rio despejando-se no vasto mar, nada mudou muito. No entanto, enquanto ele completava lentamente a pedra do pecado, Yon-woo foi vagamente capaz de sentir e entender por que Sun Wukong havia dito a ele para obter o fragmento de Li. Dentro da energia que compunha as pedras da alma, Yon-woo podia sentir leves traços do fragmento de Li. Mesmo para alguém do nível de Yon-woo, ele não teria notado os traços fracos a menos que prestasse muita atenção. No entanto, conforme Yon-woo coletou as Soulstones uma por uma, elas começaram a recuperar sua forma original. Um fragmento sólido estava se formando no centro da pedra filosofal. Yon-woo estava curioso para saber como seria a forma final. Está respondendo bem à fé que chega. Isso é um pouco estranho. Yon-woo se perguntou se era porque o fragmento de Li era derivado de um nível, Huang, para começar. Enquanto ele vagava pelo planeta, sua fé recém-colhida estava em processo de ligação com o fragmento de Li. Tendo recebido apenas qualidades negativas de fé que surgiram de sua luta e morte, receber esse tipo de fé de qualidade positiva, de esperança e salvação, de certa forma agradou seu ser. Se perguntassem a Yon-woo se sentia mal, ele não diria que sim. Talvez a descrição adequada fosse que ele se sentia estranho. A fé é uma droga. Naquele momento, Erlang Shen se aproximou de Yon-woo com um sorriso, como se soubesse o que Yon-woo estava pensando. Ao longo da jornada de Yon-woo, Erlang Shen acompanhou Yon-woo e ajudou na coleta das pedras da alma. Sejam deuses ou demônios, alguns transcendentes adquirem o gosto pela fé. O poder da fé é doce. Além disso, a quantidade de fé não é realmente uma qualidade viciante. Pelo contrário, é mais perigoso e viciante quando alguém adquire uma fé que tem uma natureza completamente diferente daquela que possuía antes. Erlang Shen parecia estar alertando Yon-woo para não se deixar influenciar pela euforia momentânea. Embora Yon-woo fosse muito mais poderoso que Erlang Shen em termos de força, Erlang Shen viveu uma vida muito mais longa como ser divino do que Yon-woo, então Erlang Shen era muito mais experiente e sábio neste aspecto. Yon-woo acenou com a cabeça como se entendesse. Certamente foi a primeira vez que ele adquiriu uma fé dessa natureza, então era verdade que ele foi possuído por uma sensação de euforia incontrolável por um momento. Se ele tivesse sentido esse tipo de fé quando exuviou, Yon-woo sentiu que poderia ter caído em perigo. No entanto, Yon-woo também pensou: adquirir um tipo de fé que eu não possuía antes. Provavelmente significa que um maior desenvolvimento e oportunidades podem ser obtidos. Lendas, domínios divinos e divindade eram todos baseados na fé. Ao mesmo tempo, o tamanho da fé de uma pessoa era determinado por quantos crentes ela tinha e quanto apoio eles estavam dispostos a dar à divindade. Além disso, com base na base de conhecimento dos crentes, nas lendas que eles entendiam e na forma como percebiam cada deus, o tipo de fé enviada seria completamente diferente. Por exemplo, no caso de Erlang Shen, os humanos o consideravam o deus da água. Nos primeiros dias da civilização, os humanos tinham que ser muito sensíveis aos danos das inundações, pois viviam perto de rios e corpos d'água. Naturalmente, o controle sobre a água foi uma tarefa importante para o desenvolvimento da civilização.
Por isso os primeiros humanos enviaram naturalmente orações fervorosas e fé a Erlang Shen, que personificou a lenda da água. Na mesma linha, todas as lendas que Yon-Wu alcançou estavam relacionadas à luta e à morte, então toda a sua fé recebida estava relacionada a esses dois conceitos. Em particular, a sua lenda como assassino de deuses era generalizada, e grande parte da sua fé originou-se desse conceito. No entanto, a fé que Yon-Wu estava recebendo agora era completamente diferente. Foi baseado na esperança e na salvação. Essas novas qualidades e suas respectivas fés deram nova vitalidade às lendas de Yon-Wu. Como executor e ego do Rei Negro, esses dois tipos de fé eram definitivamente estranhos e difíceis de adquirir. Yon-Wu de repente teve uma ideia. Talvez, se ele pudesse utilizar adequadamente essas novas fontes de fé e seus efeitos, elas poderiam lhe apresentar a chave para escapar das garras do Rei Negro, que estava essencialmente mantendo Yon-Wu como refém. Eu posso transcender. Yon-Wu ainda não havia alcançado a transcendência, embora tivesse acumulado tanto poder. Tendo esse pensamento em mente, Yon-Wu mudou-se para o próximo local. Encontrar uma nova possibilidade em um lugar inesperado. Yon-Wu manteve esse pensamento perto de seu coração. Este é o Sistema Estelar Sirius. No momento em que Yon-Wu chegou a um planeta, ele de repente encontrou uma mensagem inesperada. O oponente alcançou um despertar e transcendência completos. O oponente começa a se mover para impedir a execução do apocalipse do fim dos dias. O processo de apocalipse do fim dos dias, que foi momentaneamente interrompido, será retomado. As mensagens apareceram em uma das retinas de Yon-Wu, e então, uau! A Legião da Morte retorna. Noite, Nox, retorna. Diz Plutão e os deuses do outro mundo, que receberam ordens de deter Jeong-Wu, retornaram à sombra de Yon-Wu de uma só vez. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.